Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar aquela pregadinha. E damos sequência nessa série de provérbios, essa série sobre buscar a sabedoria. Já tivemos vários episódios, nós falamos sobre como o temor é a fundação para a sabedoria, nós falamos sobre conselhos que mudam a vida, nós falamos sobre a sabedoria na repreensão e a humildade que se precisa para aprender com isso. Nós falamos sobre várias outras coisas e tem sido uma série interessante para mim, eu não sei para você. O que você tem achado dessa série? Me avisem nos comentários. Hoje nós estaremos falando sobre Provérbios 6, que é um capítulo um tanto quanto prático, são lições para a vida diária. Agora, algo que é surpreendente para mim aqui é o quão moderno isso é. Apesar de Provérbios ser um livro velho pra caramba, ser um livro muito antigo, de ter sido escrito num contexto, numa cultura completamente diferente. Esse livro é mais atual do que um livro de computação de 5 anos atrás, porque isso ficou obsoleto bem rápido. Agora, as dicas de interação com a sociedade desse livro velho são surpreendentemente atuais. Tem algumas coisas que você lê e você percebe que está escrito num formato antigo, mas que o princípio é o mesmo. Isso é muito maneiro. Enfim, vamos começar Provérbios capítulo 6, lições para a vida diária. Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de acordo feito e está preso por suas palavras, siga o meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de um amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã e não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge da rede. Eu acho interessante essa introdução desse capítulo, esse conselho que é financeiro, e eu quero chamar a sua atenção aqui para como isso acontece passo a passo, porque tem vários princípios envolvidos aqui. É para não se colocar em lugares de vulnerabilidade, lugares de desvantagem onde as pessoas podem se aproveitar de você. Mas se isso aconteceu, mesmo você fazendo algo para alguém que você confiava, como aqui no caso um amigo, ele está dizendo que existe um jeito de escapar disso. E observe que em momento nenhum ele falou para simplesmente fugir ou ignorar a palavra dele, porque quando a gente fala algo a gente tem que cumprir. É exatamente por isso que ele está preso nessa dívida. Então ele não está dizendo, ei, não é problema teu, vai embora. Ele está falando, ei, se livra da sua obrigação conversando com o seu amigo. Conversando com aquele que te colocou nessa posição de desvantagem. Conversando com aquele que talvez foi desonesto com você. Interessante que ele não diz para chegar chutando a porta, ele diz humilhe-se. Mas ele também fala para insistir. Em amor e em humildade a gente resolve tudo. E com insistência também. É impressionante o que a quarta ligação no mesmo dia ao serviço do cliente pode fazer por você. E outro conselho aqui é não deixe para amanhã. Resolva isso quanto possível, não durma, mas resolve. Aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, mais descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. E daí a gente tem aqui esse mega intimato falando, ei, aprende com a formiga, olha aí, preguiçoso. E eu acho interessante que ele diz que a formiga não tem príncipe ou autoridade, de certa forma, tipo, não tem ninguém mandando a formiga trabalhar, mas ela sabe que precisa. Não tem chicoteada se a formiga não decidir trabalhar, mas como é que se resolve quando o inverno chegar? Obviamente, hoje em dia a gente não sofre com o inverno desse jeito, mas na época, especialmente onde você tem a agronomia como centro, né, da economia e alimentação, no inverno não dá para plantar, então era meio assim. A gente tem que se resolver enquanto não está frio. Mas isso ainda se aplica hoje, porque existem momentos de escassez na vida, existem momentos onde as coisas não vão bem. Uma das primeiras lições que eu aprendi quando saí de casa foi que o meu orçamento não tinha espaço para segurança. E a primeira vez que eu tive um acidente, tive que gastar mais dinheiro, acabou o dinheiro e eu não tinha dinheiro para comer. Eu tive que fazer um jejum meio involuntário, mas aprendi a lição. E desde então eu não só não baguncei mais meu orçamento, mas eu sempre tenho um espaço para emergência, sempre tenho uma reserva. Nós não sabemos que dia de amanhã vai ter, e eu não digo nenhuma emergência como uma coisa ruim, mas talvez vou ter alguma oportunidade boa que se eu não estiver guardando, como é que eu vou poder aproveitar a oportunidade? Isso é um princípio bíblico maravilhoso e a gente precisa prestar atenção nisso. A sabedoria de fato é a chave para o sucesso, e se a gente quer ter sucesso na vida, é importante que a gente se atente a essas palavras. E de novo, você precisa estar trabalhando. Não necessariamente que você precisa conseguir um emprego, talvez está difícil achar aquele emprego, mas você precisa estar trabalhando com alguma coisa. Deus nunca chamou gente que não estava fazendo nada na Bíblia. E às vezes não é sobre o salário que a gente vai receber, é sobre construir algo. Eu tive uma experiência interessante agora que eu ainda trabalho de voluntário no mesmo lugar faz bastante tempo, mas agora eles me ofereceram um outro trabalho.
Então, tem sido uma bênção para mim também. Algo que, apareceu uma oportunidade por causa do tempo que eu trabalhei sem receber nada. Foi interessante. A Bíblia não está dizendo que você não pode dormir um pouquinho melhor um dia, mas a Bíblia está dizendo que se você não levanta desse lugar de preguiça e começa a construir alguma coisa, quem vai perder é você. É nós, se a gente não escutar esse conselho. Então, como são os desprezíveis e perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertindo trama a maldade e andam sempre criando problemas. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam se recuperar. Não sei se vocês perceberam que nesses últimos episódios, nessa conversa de pai e filho, teve várias vezes que apareceu o fato de que os perversos não vão se dar bem. Agora, por que esse pai está repetindo tanto isso para esse filho? Qual que é o mistério aqui? Ele está tentando explicar para o filho que ele não deve olhar para essas pessoas e querer o que elas têm. Porque muitas vezes as pessoas que tomam uns atalhos na vida, as pessoas que são perversas, que não são íntegras, conseguem chegar em lugares que parecem melhores com mais facilidade. Só que ele está dizendo, ei, é só uma questão de tempo. Tudo que você constrói em cima de alguma coisa. E se a sua fundação não é boa, eventualmente o que você construiu vai desmoronar. E isso que ele está dizendo, quem construiu um império em cima da injustiça vai colher o fruto da injustiça. Quem construiu algo em cima da perversidade vai colher o fruto da perversidade. E ele está tentando dizer para esse filho, é melhor agir com justiça, sabedoria e dar os seus passos devagar na vida do que tentar ser como essas pessoas, porque o que vem a elas é uma destruição iminente e não tem como fugir disso, não tem como escapar, não tem como evitar essas regras espirituais que regem esse universo. E eu sei que às vezes a gente pensa em tantas pessoas que estão bem, fazendo tudo de errado, em tantas pessoas que estão mal, parece que fazendo tudo que é certo, mas é só uma questão de tempo, se não nessa vida. Alô? As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia o desentendimento entre irmãos. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 5,9, que benditos são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Salomão já dizia, o Senhor odeia que contenda seja semeada. E eu não sinto a necessidade de explicar isso aqui. Está sinceramente bem claro, mas essas coisas o Senhor detesta, então a gente tem que olhar para isso, avaliar a nossa vida e sempre ter certeza que a gente não tem nada disso na nossa vida. É fácil a gente pensar de alguém que faz errado, mas a gente tem que avaliar a nossa própria vida, porque como Jesus ensinou, é fácil ver, o cisco no olho do irmão quando tem uma trave no nosso, então autoavaliação, sempre primeiro. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O mandamento aqui que a gente fica escutando de novo é mitzvah, ele é um preceito, ele é um código de sabedoria. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Lembra? Interno, externo, nas atitudes e no caráter. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão, quando dormir eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão, pois o mandamento é a lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Fica aqui os parênteses que talvez você pode ficar meio chateado quando seus pais te corrigem, quando eles te disciplinam, quando eles te dão aquele puxão de orelha inesquecível. E hoje, como um homem casado, um chefe de família, eu posso dizer que eu sou muito grato por toda a correção e disciplina dos meus pais. E sinceramente eu entendo todo o amor deles, eu ainda não sou pai, eu não sei disso passando para frente, mas eu vejo os frutos que isso trouxeram sobre a minha vida. E sinceramente é muito mais fácil para um pai não ligar, não dar bola, do que querer corrigir. Então saiba que existe muito amor na correção. E isso é importante para você e seu futuro. E correção aqui eu não estou só falando daquelas palmadinhas, Aquelas palmadinhas no bumbum. Correção aqui eu estou falando de toda bronca, todo puxão de orelha, toda discussão às vezes que nasce de tentar explicar alguma coisa. Isso pode ser desproveitoso no momento, mas a gente precisa saber honrar essa sabedoria que é maior que a nossa. Essa bagagem, experiência de vida que os outros têm. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza e não deixe que os seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Pode alguém fazer burrice e não sofrer as consequências disso? Não, é isso que está dizendo. Não seja inconsequente. Ele está dizendo,
adultério, jamais, isso é uma péssima ideia. Não quebre essa aliança e respeite os limites estabelecidos. Isso se aplica inclusive às outras áreas da vida também. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá de pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Então está dizendo que não é uma ideia muito inteligente fazer isso. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma e nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Eu acho que nós já temos aqui uma opinião bem clara, bem formada, de que o adultério nunca é uma boa ideia. Você não precisa ser casado para entender isso. Já deixa esse princípio entrar no seu coração. O sagrado laço do matrimônio jamais deve ser desrespeitado, essa aliança jamais deve ser tratada como se fosse algo que não é importante. Isso é algo sério diante da nossa sociedade aos olhos de Deus. E ninguém que pensa em brincar ou ferir esse princípio vai sair ileso. E esse assunto é relevante, especialmente para o nosso país, para o nosso Brasil e do Brasil para o mundo. Eu acredito que eu vou ver isso. Que nós vamos ser uma geração que vai trazer uma revolução de moralidade. Eu acredito que nós vamos ser uma geração que vai trazer uma revolução de justiça, que nós seremos pessoas que caminharão em integridade. É até por isso que eu estou fazendo essa série sobre Provérbios. Nós precisamos ter esse pensamento e essa mentalidade e voltar aos princípios da palavra de Deus que regem essa vida. Sabe, não existe nada de errado com querer ter sucesso, com querer ter uma boa vida, até porque Deus planejou essas coisas. Agora, que todas as coisas sejam para a glória de Deus, os caminhos dele são mais altos do que os nossos e nós temos uma responsabilidade. Entenda que eu e você, nós temos uma responsabilidade, não só de caminhar na sabedoria da geração passada, mas também de corrigir as coisas que não foram bem feitas. E existe um cenário na nossa frente e é muito fácil ficar xingando a escuridão, né? Ficar falando mal de tudo que está errado com o mundo, mas mais efetivo ainda é acender uma luz. Então vamos deixar que as nossas ações possam trazer mudança para esse mundo, em vez de querer xingar todo mundo que pode ter feito alguma coisa errada. Todo mundo que atrapalhou o mundo, vamos consertar em amor em vez de... Entende? Enfim, é uma grande responsabilidade que nós temos para com a nossa sociedade, para com o futuro das nações aí. E isso vai exigir de nós muita sabedoria. Então mergulha na palavra de Deus. Volta aí semana que vem pro próximo episódio dessa série. Me avise aí nos comentários o que você está achando dessa série. Deus abençoe você, Deus nos abençoe e nos dê muita sabedoria para mudar esse mundo. Amém? É nóis. Vamos ganhar mundo para Jesus. Abraço.